pai aos pródigos. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e beijou-o. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos-nos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Já falamos no primeiro estudo. Se os irmãos ver aí no vídeo atrás, os irmãos vão ver aí o primeiro estudo. Nós falamos dos filho pródigo. O segundo nós falamos das atitudes do filho pródigo. No terceiro estudo nós falamos das atitudes do irmão mais velho. E hoje, fechando esse estudo sobre o filho pródigo, nós estaremos falando do pai. O pai, o amor do pai aos filhos. Meus queridos irmãos, quando nós falamos o amor do pai aos filhos pródigos, nós encontramos aqui um pai, o pai amoroso, que nunca desiste de amar os perdidos. Quando nós falamos a história do filho pródigo, meditamos um pouco na história do filho pródigo, deixamos Deus, ele se revelar para nós através dessa história, através dessa parábola. Nós encontramos aqui uma passagem, entendeu? Aonde muitos, eles prestam mais atenção nos filhos, mas aqui a personagem central dessa parábola não é o filho pródigo, não é o filho mais velho, mas sim o pai. Se nós fosse colocar o tema, na verdade, essa parábola não deveria ser chamada a parábola do filho pródigo, mas deveria ser chamada a parábola do pai que ama os dois filhos perdidos. Porque nós estudamos aqui, aos estudos passados, que um filho estava perdido fora de casa, e o outro filho estava perdido dentro de casa. Mas Deus, Ele está sempre buscando, Deus está sempre buscando os filhos perdidos, não importa aonde eles estejam perdidos. Deus, Ele não desiste de amar aqueles que caíram, aqueles que estão caídos. Quando nós encontramos isso daqui, nós vemos algo interessante, presbítero irmão Ananias e irmã Kevin, que está conosco aqui, compartilhando nesse diálogo, nesse estudo. Nós vamos ver aqui que o pai, ele não desiste de esperar. O pai, ele não desiste também de insistir. O pai estava esperando o filho que estava fora, mas o pai estava insistindo com o filho que estava dentro. E é algo interessante quando nós falamos sobre isso aí. É algo interessante quando Deus, Ele fala conosco através desta parábola. Presbítero Ananias,
O pai amoroso, ele nunca desiste de amar os seus filhos. Nunca desiste. O pai sempre estava na espera, eu creio assim, o pai sempre estava na espera e ele nunca desiste. É igual diz, né, que ele amou o mundo de tal maneira, né? E a expressão dele amar foi isso, de enviar na plenitude do tempo o seu filho, né? Para nós que estávamos perdidos, ainda a Bíblia fala que se morresse pelo justo ainda ia, mas morreu ainda nós sendo pecadores, ainda ele enviou seu filho para morrer em nosso lugar. Não tem outra expressão maior de amor que essa. É o pai amoroso, né? O pai, no versículo 24, ele diz bem assim, ó, se você acompanhar na Bíblia aí, você vai ver. O pai, no versículo 24, ele diz: porque este meu filho, ele não deixou de reconhecer ele como filho, porque este meu filho estava morto. Estava morto. Embora quando o filho saiu de casa, o filho queria ver o pai morto. Pastor, mas a Bíblia não diz isso. Mas as atitudes do filho em pedir a herança para o pai, é como se dissesse: pai, eu quero a minha herança. Entendeu? Eu prefiro mais a herança do que você vivo. E uma herança não se divide em vida. Uma herança só se divide quando o pai morre. Mas o pai estava dizendo no versículo 24: este meu filho estava morto e reviveu. Entendeu? Ele estava perdido. Este meu filho, entendeu? Estava perdido e foi achado. Perdido do que, pastor? Ele estava perdido para tudo que era bom. Ele se perdeu. Na medida que ele começou a pensar em querer sair da presença do pai, ele começou a se perder e a perder tudo que o pai tinha dado para ele. Quantos filhos, quantas pessoas hoje, para não se arrependerem, para não mudarem os seus comportamentos, para não mudar as suas vidas de pecado, eles decidem sair, decidem se afastar, decidem pegar outro caminho, outra direção. Mas quando eles decidem fazer isso, eles começam a perder. E não é o pai que perde, não é a igreja que perde, não é a família que perde, é o próprio filho que perde. O filho começa a perder tudo que era bom. O próprio pai falou, ele estava perdido. O filho começa a perder a virtude, começa a perder a sua honra. O filho começa a perder a casa, começa a perder o amor do pai, a presença do pai, começa a perder tudo. O filho pensa que se afastando da casa do pai, ele está ganhando. Não, ele está perdendo. Entendeu? O filho pensa que se afastando da presença do pai, da mesa do pai, dos conselhos do pai, da correção do pai, ele está se afastando, ele está se vendo livre. Não, ele está se acorrentando. Quando nós encontramos aqui o pai amoroso, que nunca desiste de amar os seus filhos, presta atenção ali. Eu quero que a irmã Kevin, ela leia ali no Evangelho de Lucas, capítulo 5, capítulo 15, versículo 4. O que diz ali? Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Olha só que interessante. Olha só, aqui nós vamos ver um outro tópico. Nós vamos encontrar um pai amoroso. Entendeu? O pai amoroso é um Deus que insiste em procurar o perdido. A irmã Kevin leu capítulo 15, versículo 4. A ovelha perdida. O pastor foi procurar a ovelha que se desgarrou. Versículo 5, irmã Kevin. Depois o versículo 8 também. Olha só. E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo.
Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. Versículo 20. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Olha só, aqui nós temos, nesse capítulo 15, nós temos aqui algumas parábolas, mas todas elas contam a mesma intenção. Primeiro, no capítulo 15, versículo 1, nós encontramos a parábola da ovelha perdida. Entendeu? O pastor foi ao encontro, achou, trouxe em seus ombros. Mas no capítulo 15, versículo 8, nós encontramos a parábola das 10 dracmas, onde a mulher perdeu uma dentro de casa. Entendeu? Nós encontramos aqui a ovelha que se perdeu fora e a dracma que se perdeu dentro. A ovelha que se perdeu sozinho e a dracma que foi perdida. E agora, pastor? Agora no capítulo 15, versículo 11, nós vamos ver alguém que decidiu se perder. Alguém que decidiu sair. Mas nas 3 parábolas, nós vemos um pai, um Deus que insiste em procurar o que está perdido. A ovelha foi achada, a dracma foi achada. E o filho, pastor? O filho, quando ele decidiu voltar, o pai já saiu ao encontro, o pai já saiu abraçá-lo, o pai já saiu para honrá-lo. Esse é um Deus que insiste em procurar o que está perdido. Olha só que interessante, meus queridos irmãos. Em todas as 3 parábolas, há uma procura. Em todas as 3 parábolas, há algo que se perdeu. Aqui nós vamos ver, o bom pastor procura a ovelha perdida. A mulher busca a moeda perdida. E o pai espera o filho perdido. Quando nós vemos aqui, nós encontramos o nosso Deus não desiste de nós. Nunca desistiu. Nosso Deus, Ele nunca desiste de nós. Ele nos ama com amor eterno, estando nós lá fora ou dentro. O amor de Deus é o mesmo. Pastor, o amor de Deus, Ele nos atrai para si, como cordas de amor. Presbítero Ananias, o que o amor de Deus faz para alguém que está perdido? O que o amor de Deus, ele causa com alguém que está fora de casa, pensando, agora ninguém me ama mais? Esse filho, ele sabia do conforto que era na casa do pai, como era viver debaixo dos mandamentos do pai. Ele se submetia, ele sabia o que era isso. E quando ele descobriu que ele era amado na casa do pai, ele pensou consigo mesmo, meu pai não vai me rejeitar. E quando nós descobrimos que Deus nos amou primeiro, igual eu sempre falo, e nós descobrimos esse amor dele, ele sabe que nós não vai nos rejeitar. O Senhor nunca rejeitou. Não há pecado maior do que o sangue de Cristo, que possa nos separar. Nada nos separa do amor de Cristo. E assim como Cristo, quando eu vejo Cristo ali, quando ele é batizado, quando ele ouve aquela voz audível, que toda a terra escuta, que fala, este é o meu filho amado, em que me compraz, em que eu tenho prazer, quando ele descobre esse amor do Pai, nada para mais Jesus. Pode vir tentação no deserto, pode vir proposta do mundo, pode vir o que? Todas as oferendas que vai te oferecer, você vai conseguir resistir. Por quê? Porque você ouviu, eu fui amado do Pai. Quando você ouve isso, quando você vive essa experiência com Deus, nada vai te parar. Você vai estar fortificado, revestido, né, desse amor. Olha só que interessante. O que diz o versículo 20 ali, irmã Kevin? O versículo 20.
Presta bem atenção num detalhe aqui no versículo 20 agora, você que está aí com a Bíblia aberta. Capítulo 15 de Lucas, versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Olha só que interessante. Quando nós falamos aqui que o pai é amoroso, nós encontramos algo interessante. Quando o pai, ele viu de longe o filho, entendeu? O grande amor e a grande afeição com que o pai recebeu o filho. Olha só, irmão Ananias. O pai, ele expressou a sua bondade antes do filho expressar o seu sentimento de arrependimento. Antes do filho chegar diante do pai, antes do filho confessar, antes do filho se aproximar, o pai já saiu ao encontro. Olha só que interessante. Deus, ele nos concede antecipadamente as bênçãos de sua bondade. Entendeu? Pastor, Deus criou nós para pecar? Não, Deus não criou nós para pecar, mas ele sabia que nessa terra rondava Satanás. Então, antes de nós pecar, antes de nós falhar, Deus já fez uma saída para nós. Deus já fez o plano de salvação para nós. A Bíblia diz que Deus, Jesus, ele já foi crucificado antes da fundação do mundo. E nessa parábola aqui, nós vemos o filho, ele se levantando, ele vindo, caminhando em direção ao pai, e o pai sair correndo em direção a ele. É uma velocidade diferente. O filho está vindo devagar e o pai está indo às pressas. Outra coisa que nós aprendemos aqui, nesse tópico, irmã Kevin, é que aqui estavam os olhos da misericórdia do pai. Esses olhos, eles tinham uma visão rápida. Os olhos da misericórdia do pai, eles têm uma visão rápida, repentina, quando ainda estava longe. Talvez o filho não enxergava o pai, mas o pai já enxergava o filho. Entendeu? Talvez o filho ainda não enxergava o pai, mas o pai já conseguia identificar. Mas pastor, o camarada passou não sei quantos anos fora de casa, talvez barbudo agora, talvez saiu com as suas vestes novas, saiu de caro, quem sabe se for no dia de hoje, saiu todo bonito e agora está voltando todo arrasado, todo acabado. Mas o pai, que é pai e ama seus filhos, ele reconhece os seus filhos, eles estando dentro de casa ou estando fora. Você tem a marca do pai. Você tem a paternidade do pai. Aonde você estiver, o pai está de olho em você. O pai está olhando para você. O pai está indo ao teu encontro. Olha só que interessante. Antes de qualquer outro da sua família ter se dado conta de que o filho estava voltando, o pai. Entendeu? O pai se deu conta. O pai notou. Todos os irmãos naquela casa, todos os servos naquela casa, talvez viram aquela pessoa caminhando lá na rua, viram aquela pessoa lá no final da estrada, caminhando, capengando, tropeçando, chorando de cabeça baixa. Não identificaram que era o seu irmão, mas o pai de longe já identificou: aquele é meu filho, aquele é quem eu amo, aquele é quem eu estava esperando. Quantos estão aí pelo mundo afora? Ninguém vai reconhecer como irmão, ninguém vai reconhecer como parte da família. Você já foi desprezado por todo mundo, mas o pai ainda te reconhece. O pai ainda olha para você e diz: é meu filho que vem lá. O pai vai chamar a atenção de toda a casa para dizer: aquele lá é meu filho, olha lá é meu filho. Quem sabe alguém vai dizer assim: Bolanias, não é não, não é não. E o pai vai dizer: é o meu filho. Talvez os irmãos não vão correr para te abraçar, mas o pai já está caminhando, o pai já está correndo, o pai já está de braços abertos, o
o pai já mirou em você, o pai já vai te abraçar, porque o pai te ama. Muitas pessoas talvez não vai fazer o que o pai fez, mas o olhar do pai, o olhar de misericórdia, é só o pai que tem. Outra coisa que nós aprendemos aqui, presbítero Bonanias, no capítulo 15, versículo 20, nós encontramos aqui que quando o pai amoroso, versículo 20, ele sai, a irmã Kevin leu aqui, ele saiu ao encontro do filho e se jogou ao pescoço do filho e o abraçou e beijou. Nós vamos ver que aqui está também, além dos olhos da misericórdia, nós temos os pés da misericórdia. Olha que aplicação linda que nós colocamos aqui. Esses pés, eles correram rapidamente. Entendeu? Os pés do pai, eles são pés de misericórdia, porque o pai não demorou em sair correndo ao encontro do filho. Aqui nós vemos que isso denota como Deus é rápido em mostrar misericórdia para os seus filhos. O filho pródigo veio devagar, debaixo de um fardo de vergonha, de medo. O filho pródigo veio pela misericórdia, mas a força dele não dava de andar mais rápido. Mas o pai não, o pai foi ao encontro com pés de misericórdia, o pai foi ao encontro com rapidez. Quando você erra, quando você peca, a Bíblia diz, confessa o teu pecado, porque Deus é rápido em te perdoar, e o teu pecado ele joga no mar do esquecimento. Deus é rápido em te perdoar. Talvez o nosso voltar para casa é devagar, é lento, porque nós estamos fracos, nós estamos sem força, nós estamos arrasados, decepcionados, envergonhados, mas o pai não quer saber como tu está voltando, o pai não quer saber como tu saiu, o pai não vai jogar na tua cara as tuas misérias, o pai ele vai sair correndo, ele vai correndo para te abraçar e dizer, que bom que você está voltando. Mas o pai carinhoso correu para o alcance e ali abraçou-o, encorajou-o. Que bom, meu filho, que tu está voltando para casa. Quando eu vejo um pai amoroso aqui nessa parábola do filho pródigo, eu vejo também, além dos olhos de misericórdia de um pai que está esperando, além dos pés de misericórdia que saem ao encontro correndo para abraçar seus filhos, nós vemos também aqui, estavam os braços de misericórdia. Os braços, o que diz no versículo 20? Lê para nós de novo, irmã Kevin, o versículo 20, bem alto para todo mundo ver, olha só o que diz lá. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Pastor, aqui nós encontramos um abraço de misericórdia. Olha só que interessante, esses braços esticaram-se para abraçá-lo. Os braços do pai não se esticou para apontar. Os braços do pai não se esticou para esse filho para colocar defeito, para achar intriga, para colocar um monte de picuinha. Não, o braço do pai, ele se esticou para abraçar esse filho que estava fora. Quando eu vejo no versículo 20, lançou-se ao pescoço. Ali nós vamos ver, embora o filho culpado, merecendo ser castigado, nós vemos ali, embora o filho sujo, fedendo de catiga de porco, saiu ali mal cheiroso, chegando ali a querer se alimentar das comidas dos porcos, o pai, ele não rejeitou aquele filho. O pai chegou lá e abraçou aquele filho. Mas pastor, eu não abraçaria. Nota-se quando chega um bêbado dentro da igreja, muitas das vezes, você com a tua roupa linda, maravilhosa e cheirosa, você não abraça. Você não abraça o bêbado, você não abraça a prostituta, você não abraça aquele que está cheirando mau cheiro, você não abraça, porque a tua visão
não é visão de salvação. Entendeu? Você não abraça, mas Jesus abraçava. Jesus sentava na mesa dos publicanos. Jesus sentava no poço para conversar com a mulher, aquela mulher samaritana. Jesus fazia isso, ensinou os discípulos a fazer isso. Mas você não. Muitas das vezes você se acha, pastor, mas vai sujar minha roupa, vai sujar meu terno, que gastei tantos dólares, compra um terno mais barato, aí você vai sentir mais misericórdia pelo teu próximo, e menos misericórdia pelo que você tem. Entendeu? Quando aquele pai viu ele voltando, mal cheiroso, fedido, sujo, descalço, irmã Kevin, o pai não olhou para a aparência, o pai olhou para o coração era um coração de arrependimento. Ali era questão de tempo para ele trocar aquela roupa, ali era questão de tempo para ele tomar um banho, ali era questão de tempo para ele mudar aquelas vestes. Mas a salvação e o arrependimento não, a salvação e o arrependimento tinha que ser feito naquela hora. Ei, Manamis, o pai, ele abraça, e abraça com um abraço tão carinhoso. Quantos não sentiram o abraço do pai? Quem sabe você que está me ouvindo aí nessa live, quem sabe você que está numa situação difícil, desejando um abraço. Eu quero dizer para você, querido irmão, querido ouvinte, que está aí talvez no leito de hospital, está aí talvez desenganado pelos médicos, está aí talvez escravo da medicina, escravo das drogas, está aí com problema de saúde, problema na família, você está necessitando de um abraço. Eu quero dizer para você, Deus já está indo ao teu encontro. Aleluia. Receba o abraço de Deus aí, receba o carinho de Deus aí, receba o carinho de Deus aí rápido, neste momento. Deus está indo ao teu encontro. Receba a presença de Deus aí, aonde você está. Que lindo, presbítero irmão Ananias, o abraço de Deus. Você já sentiu o abraço de Deus, irmão Ananias? Já foi abraçado por Deus, irmã Ananias? O cuidado de Deus é maravilhoso. Como o pastor falou, quando ele saiu, o pai já estava, o pai que aumentou a velocidade. Porque o pai, Deus, ele já nos conhece quando nós, a Bíblia diz que antes que a palavra sai da nossa boca, ele já sabe a intenção do nosso coração. E ele gosta de um coração arrependido e contrito. Quando vem, o pai não perguntou para ele onde estava o dinheiro que ele tinha feito, né? O pai só queria abraçar e restituir o que ele tinha, né? E importante aqui é o arrependimento, né, pastor? Porque ele, quando o pai fala assim, você vai, tem roupa aqui, tem sandália, tem anel, e ele falou, eu me submeto, aí eu sei o que é estar no teu cuidado, eu me submeto à ordem da casa, né? Agora o filho mais velho já me submeteu, quando falou, vamos submeter ao pai, quando falou, vamos fazer uma festa, vem com nós, ele recusou, mas aquele coração contrito, ele estava disposto ao que o pai falasse, esse amor do pai, porque não tem outro lugar melhor do que na casa do pai. A Bíblia fala que Deus não tenha prazer na morte do ímpio, porque sabe que morrer no ímpio é céu ou inferno. Mas Deus também diz que ele quer que todos se arrependam e viva, né? Eu quero até ler essa palavra dos irmãos. Ezequiel 18. O pai, ele ama. O pai, ele abraça. O pai, ele corre ao encontro do filho. Ó, Ezequiel capítulo 18, versículo 23, fala assim, ó, Deus dizendo, ó, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. O Senhor, ele quer que nós vivemos, ele veio para dar vida e vida com abundância. O pai, ele está disposto para dar vida. Outra coisa interessante que nós encontramos também nessa parábola a respeito do pai, é o pai amoroso
é um Deus da segunda oportunidade. Aquele filho, ele teve a segunda oportunidade. O pai, ele corre ao encontro do filho mais novo e sai para conciliar o filho mais velho. Aqui nós vamos ver o pai trabalhando na vida dos dois filhos. O filho mais novo que estava fora de casa, o pai sai correndo para conciliar a comunhão. E o filho que estava dentro de casa, também para conciliar, porque o filho não queria, não aceitava. Para ambos aqui, ele oferece uma segunda oportunidade de recomeçar a vida. O filho mais novo de recomeçar, entrando de volta para dentro da casa do pai, entrando de volta com a comunhão do pai, sentando de volta na mesa. E o filho mais velho, para ele começar a enxergar o que ele tem dentro de casa e não estava aproveitando. Para ele começar a valorizar o que ele tinha ali à sua disposição e não valorizava. O que nós encontramos no capítulo 20, capítulo 15, versículo 20? Nós vemos aqui nós vemos o pai. No tópico anterior, nós vemos os pés de misericórdia, nós vemos os braços de misericórdia, nós vemos os olhos de misericórdia. E aqui nesse tópico do pai amoroso, é um Deus da segunda oportunidade, nós vemos também os lábios de misericórdia. Quer ver? Vamos ler o versículo 20, de novo, do capítulo 15. Lê para nós, irmão Kevin. Versículo 20. Olha um detalhe interessante aqui. E levantando-se, foi para seu pai. E, quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Versículo 20. E correndo, pés de misericórdia, e viu olhos de misericórdia, lançou-se ao pescoço, abraço de misericórdia, e o beijou, lábios de misericórdia. Aleluia. Interessante, pastor, que esses lábios, os lábios do pai, os lábios que beijou aquele filho que estava fora de casa, os lábios do pai estavam pingando de favos de mel. Pastor, Deus o beijou, o pai o beijou. Este beijo não só assegurou a esse jovem um bem-vindo, mas também selou o seu perdão. O beijo que o pai deu àquele filho não foi o beijo que Judas deu a Jesus, um beijo de traição. Talvez quando o filho saiu de casa, talvez o filho nem beijou o pai na despedida, mas quando o filho estava voltando, o pai abraçou, o pai beijou, e a Bíblia diz ali que beijou, e no original está dizendo que ele beijou constantemente, beijou, a ponto daquele filho se sentir amado, se sentir recebido, se sentir perdoado, se sentir recebido na sua casa de volta. Olha só que interessante, quando nós encontramos aqui a palavra de Deus fala, aqui em terceiro lugar, o pai amoroso, ele é um Deus que perdoa e restaura completamente o perdido que se volta para ele. No capítulo 15, versículo 22 a 24, olha o que a Bíblia diz lá. Capítulo 15, versículo 22 a 24. Quer ver? Presta atenção. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comemos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Interessante que quando o filho chegou em casa, permite o irmão Ananias, quando o filho chegou ali, que houve aqueles abraços, o pai estava voltando para casa agora com o filho, o pai botou a casa inteira em movimento. O pai não falou a um servo,
O pai falou aos servos, capítulo 15, versículo 23. Olha aqui, ó. Falou 22 aqui, ó. Disse o pai aos seus servos. O pai movimentou a casa inteira. O pai botou a casa inteira a trabalhar pela volta daquele filho. A Bíblia diz que quando um ímpio se arrepende, quando um filho perdido se arrepende, o céu entra em festa. O pai coloca a casa inteira em movimento. Aleluia. Por causa da volta de um filho. Bendito seja Deus. Aleluia. Olha só, meus queridos irmãos, o filho pródigo, ele não conseguiu nem terminar a sua confissão, quando o pai já estava dando ordem para os seus servos. O filho estava ali: pai, me perdoa, olha só, pai, eu não sou digno de sentar na mesa, não sou digno disso, não sou nem. O pai já estava lá: traz lá, faz lá, busca lá, mata lá. O pai já estava dando ordem. O pai só estava... Sabe qual que foi o interesse do pai? Só ouviu o filho dizer: me perdoa. O pai não estava interessado se o filho estava dizendo assim: pai, me perdoa porque, sabe aquele carro que tu me deu, eu acabei batendo, pai, me perdoa. Sabe aquela roupa que tu me deu, eu acabei vendendo. Sabe o anel, eu acabei também negociando. Não, Senhor. O pai só estava preocupado em ouvir do filho: me perdoa, pai, eu pequei. Entendeu? O pai só está preocupado em querer ouvir da tua boca, em querer ouvir da tua vida: perdoe, Deus, me perdoe. O pai não vai apontar nada, o pai não vai te humilhar, o pai não vai não, o pai só quer ouvir. Quando você se arrepende, o pai já está botando o céu em movimento a teu favor, o pai já está botando a casa, os servos em movimento a teu favor. Tudo aquilo que tu perdeu, Deus vai dar ordem aos anjos para trazer tudo de volta para você. Primeiro, arrependa-se. É interessante como a palavra de Deus, ela é profunda para nossas vidas. Aqui Deus, ele perdoa, Deus, ele esquece, Deus, ele não se lembra mais. Deus, ele perdoa e lança os nossos pecados nas profundezas do mar, irmã Ananias. Aleluia, Jesus. Deus é o Deus da segunda chance. Quando Davi peca, você pode estar fugindo de Deus, pode estar saindo da casa do pai. E Davi se esquivou até do rei. Mas de Natan ele esquivou. E Davi tinha muitos pecados. Ele cometeu pelo menos 3 dos primeiros mandamentos, né? Adulterou, pecou, cobiçou. E a gente vê, pastor, que ele não foi um negocinho que ele já pequei e se arrependi. Não, demorou um tempo. Né? Até ela ficar grávida, tudo. Mas ele tentou, assim como esse filho pródigo, ele tentou ir um tempo lá. E aqui nós vemos o Salmo 32, aqui no Salmo 32 é contexto do 51 também. Ele fala assim, ó: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem em quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. No 3 em diante que é mais forte, ele fala assim: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido, todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio, e confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia: eu confessarei ao Senhor minhas transgressões, e tu perdoaste a minha maldade. Né? Quando ele confessa, Salmo 103 diz assim, ó, 103:3 fala: é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Deus da segunda chance. Quando Elias foge também, que ele deseja a morte, que ele não queria morrer, ele queria um cafuné, que se quisesse morrer se matava, mas não tinha coragem. Quando ele foge,
Deus, com o seu amor, Deus da segunda chance, vai atrás de Elias. Ah, mas tinha 7.000 que não dobraram o joelho, mas diante de Baal, mas Deus foi atrás dele. Veio fogo, terremoto e vento, debulhava as pedras. Mas Deus, com o seu amor, nós estamos falando aqui, Deus não veio com barulho, Deus veio com a voz, pastor, mansa e delicada, aí saiu para fora. E ele estava desistindo, assim como esse filho saiu da casa do pai. Mas quando Deus chega, Deus falou assim, não acabou seu ministério. Ainda você tem que eleger Eliseu, né? Eliseu para te substituir, vai ter que ungir rei sobre a Síria. Não acabou o seu ministério. E assim foi na vida de Pedro também, quando ele restaura. Falou, lá lembra da primeira pesca, que eu falei, que pescou bastante? Eu sou o mesmo Deus daquela promessa, eu tenho muito gente para você. Né? Falou, pastorei os meus cordeiros. Esse é o nosso Pai amoroso, esse é o Deus da segunda chance. É esse que não desiste das nossas vidas. E quando Davi chegou aqui e falou assim, igual o pastor acabou de dizer, Davi não falou assim, não, mas é porque eu não aguentei a tentação de cima do telhaço, do terraço, eu não aguentei a tentação, não, ele não falou nada disso. Quando Natan falou, você vai morrer, porque ele morria mesmo, ele só falou, pequei. E depois desse pecado, a Bíblia ainda continua dizendo, o único homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque houve um arrependimento genuíno. É o que houve no filho próprio, na volta para casa do pai. Quando nós falamos aqui do pai amoroso, é o pai que perdoa e restaura. Nós precisamos prestar um pouco atenção na restauração que o pai fez nesse filho. A restauração que o pai fez nesse filho que estava voltando para casa. Primeiro, como é que ele saiu de casa, irmã Kevin? Como é que esse jovem saiu de casa? Ele saiu de casa lindo, bonito e cheiroso. Entendeu? Quem sabe um cortezinho de cabelo daqueles bem que está na moda hoje, todo cheio de cortezinho, todo cheio de arredondadinho, todo calça, né? Tudo na moda, tudo certinho, lindo. Ele estava na casa do pai, ele tinha o melhor. Mas espera aí, a situação que ele chegou a estar lá desejando comer as bolotas que os porcos comiam e não deixavam ele comer. Agora me diz uma coisa, como é que esse menino estava voltando para casa? Será que ele estava voltando com seu cabelo todo bem arrumadinho, com a sua calça toda cheia de etiqueta, com sua jaqueta, com seus relógios? Será que ele estava voltando com aquilo que o pai tinha dado para ele? Com a herança que o pai tinha colocado na mão dele? Não. Aqui nós vamos ver uma aplicação interessante. Aqui nós vamos ver como é que esse pai recebeu esse filho. Ele foi para casa, ele voltou para casa, presbítero Bonanias, irmão Kevin, e você que está aí compartilhando conosco, ele voltou para casa em trapos. Sabe o que é em trapos? O seu pai não só vestiu, mas o adornou. Mas espera aí, olha o que diz o versículo 22, lê para nós, irmão Ananias, versículo 22. Quer ver o que diz o versículo 22? Presta atenção. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestido, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Sabe por que o pai diz trazei depressa, queridos? Porque o pai não suporta a imundícia. O pai ama o filho, mas não o pecado. O pai ama o pecador, mas não o pecado. Quando você chega na presença do pai, é duas coisas que acontecem: ou ele te transforma, ou você não fica na presença dele. Agora, de uma ou outra acontece. Quando o filho queria ficar na presença do pai e voltar para dentro da casa do pai, a pressa era do pai. O pai disse: vem assim aos seus servos, trazei depressa. E olha só que interessante a interpretação do texto aqui, ó. O pai podia até dizer bem assim, olha, entendeu? O filho já tomou banho agora, o filho está limpinho, o filho está bonito, trazei agora de volta aquela roupa que ele chegou. Traz aquela roupa. Mas pai, não, vamos botar aquela roupa que ele chegou, porque ele merece.
Entendeu? Ele precisa, todo mundo precisa ver nessa festa a situação que ele chegou. Todo mundo precisa enxergar como tu saiu e como tu voltou. Eu preciso botar roupa velha, eu preciso botar roupa rasgada, eu preciso botar roupa que estava guardada. Quantas vezes para Deus, quantas vezes para os missionários, você muitas das vezes manda as coisas velhas, mas o Pai, Ele manda buscar a melhor, Ele manda buscar não a de servo, mas a de príncipe. O inimigo quer te humilhar, o inimigo quer colocar roupa velha rasgada, para que a tua vergonha seja aqui mostrada, mas Deus não, Deus transforma. Deus fala bem assim: manda buscar roupa nova, manda buscar roupa de príncipe, manda buscar melhor. Eu não quero roupa de servo, eu não quero roupa de empregado, eu não quero roupa de... Não, eu quero roupa de príncipe, eu quero a melhor, eu quero a mais cara, eu quero aquilo que tu tem de melhor lá dentro, que está separado. Eu quero isso para ele. Trazei depressa, versículo 22, a melhor roupa e vesti-lo. Entendeu? Agora eu vejo aqui, a melhor roupa aqui, não é a roupa da vergonha. A melhor roupa que o pai estava mandando trazer era a roupa da exaltação. Era a roupa da honra. O pai, além de botar ele para dentro de casa, além de perdoar ele, o pai honrou ele, o pai exaltou ele, o pai amou ele, pastor. O pai disse: trazei aqui aquela roupa, aquela, não aquela que ele chegou, mas aquela que eu tenho guardado para quem volta, aquela que eu tenho guardado para dar para quem se arrepende, aquela que eu tenho guardado para quem volta e se arrepende, para aqueles que se humilham, eu exalto. É essa roupa que eu quero. Traz essa para ele. Pastor, olha só que interessante. As pessoas ricas, elas usavam anéis, era costume usar anéis. E o pai, além de mandar trazer roupa nova, irmã Kevin, o pai manda trazer um anel. E não é qualquer anel, entendeu? Não é esse anel que tu compra aí nas redes sociais, vai lá no camelô, né? Tu enche teu dedo daquele anel ali, e quem vê, meu Deus, tu tá com 3 quilos de ouro no braço. Não, Senhor, é bijuteria. O pai mandou trazer um anel valioso, um anel de príncipe, um anel de comunhão, um anel de aliança. O pai mandou o filho colocar. Seu pai, por meio dele, quis demonstrar que, embora seu filho tenha gastado toda a sua porção lá fora de casa, agora, pelo seu arrependimento, o pai tinha a intenção de novo de compartilhar tudo que ele tinha com o filho de volta. Outra coisa que nós encontramos ainda falando a respeito da bondade e do amor do pai, nós vemos aqui que ele voltou para casa. Além dele receber a roupa, ele recebeu o anel. O que mais que ele recebeu ainda? Vestes, anéis e sandálias. E sandália. Pastor, mas esse filho saiu de casa calçado, e pensa numa sandália. Não vou dizer marca aqui, para não fazer marketing para, né? Mas, com certeza usava só sandália de marca. Entendeu? Ó, tá vendo a minha sandália aqui? É de cabrito tal, é de camelo tal, é de couro de tal, é coisa fina naquela época. Mas o filho voltou descalço. O filho voltou descalço. E o pai notou que o filho voltou descalço. Tanto é que o pai mandou buscar roupa, mandou buscar anel, mandou buscar sandália. Pastor, quando o pai manda buscar sandália, calçado, eu vejo aqui que os seus pés talvez estavam doloridos. Os seus pés talvez estavam doloridos. Quanto tempo demorou a sandália nos pés desse filho pródigo? Pouco tempo, porque quando você sai da presença do pai, as coisas não duram muito para se acabar.
O povo de Israel andava debaixo da nuvem, na presença do Pai, na direção do Pai. A Bíblia diz que as suas vestes não envelheciam, seus calçados não gastavam. Agora, quando você sai da presença do Pai, da casa do Pai, a sandália é questão de tempo para ela acabar. O filho estava descalço. Quem sabe seus pés machucados? Quem sabe seus pés ali calejados? Quando nós olhamos o Efésios capítulo 6, a Bíblia diz: estais, pois, calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz. Quando nós andamos sem calçados, quando nós andamos descalços, estamos sujeitos a tropeçar em pedras, estamos sujeitos a machucar nosso pé, estamos sujeitos a ser mordido pela serpente, estamos sujeitos a andar mancando, manquejando, estamos sujeitos a sofrer na nossa caminhada. Aquele filho, quando saiu andando bem, mas quando voltou, quem sabe manquejando. O pai notou que a sua caminhada não estava certa, o pai notou que a sua caminhada estava defeituosa por falta de calçado. O pai manda os servos, o pai movimenta os servos. O pai diz bem assim: traz calçado novo para ele, traz calçado novo para ele. Olha só que interessante. Outra coisa que nós aprendemos da parábola do filho pródigo é que o pai amoroso é um Deus que celebra e festeja a volta dos perdidos. Quando eu vejo no versículo 23, versículo 24, irmã Kevin, lê para nós, versículo 23 e 24, o que diz lá? E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comemos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Olha só que interessante, nessa parábola não destaca a alegria do filho que voltou. Nessa parábola nós não vemos o filho ali, não destaca, não conta. Olha lá o filho se alegrando. Não, essa parábola não conta. Essa parábola destaca a alegria do pai. Entendeu? A alegria do pai que o recebeu. O pai estava propagando, o pai estava falando, o pai estava fazendo propaganda. Em todas as três parábolas, aqui há uma comemoração de alegria. O pastor, capítulo 1, versículo 1, alegre comemorando a ovelha que achou. A mulher que estava comemorando a dracma que achou. E o pai comemorando com a família o filho que voltou. Olha só que interessante, meus queridos. A festa na terra e a festa no céu. Quando nós encontramos aqui o versículo 23, nós vamos ver que aqui a palavra de Deus, ela veio ao nosso encontro dizendo: você é muito importante para Deus, você é muito importante para o Pai. Ele te ama a ponto de fazer uma grande festa no céu pela tua volta. Quando nós vemos aqui, ele convidou todo mundo para festejar. Entendeu? Agora eu vejo algo interessante. O Filho de Deus, de braços abertos, conclama, bem assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmão Ananias, esse filho voltou para casa. De que maneira ele voltou para casa? Bom, vamos entender uma coisa. Na parábola, quando ele saiu de barriga cheia, farto. Quem sabe sua mochila cheia. Se fosse nos dias de hoje, cheia de esfirra, cheia de tapué, cheia de feijãozinho, cheia de carne, cheia de x-salada, talvez uma caixinha térmica, se fosse nos dias de hoje. Entendeu? Se fosse nos dias de hoje, a sua caixinha térmica cheia de
latinha de Coca-Cola, refrigerante, chocolate, bala, chiclete. Saiu farto. Agora me diz uma coisa, qual foi a situação que ele se encontrou? Ele se encontrou dentro de um chiqueiro de porco, talvez. Diante de um coxo cheio de comida para porcos. Primeiro, o judeu repudiava porco, repudiava ter contato com porco. Agora nós vamos ver esse filho mais novo lá junto com os porcos. Ok, até aí tudo bem. Agora ele chegar ao ponto, irmão Ananias, querido ouvinte, de querer desejar comer a comida dos porcos. Como é que esse filho não voltou para casa, meu querido irmão? Ele voltou para casa amarelo de fome. Será que o pai não viu que esse filho estava com fome? Porque quando o filho está na casa do pai, olha a diferença de você, que está aí, muitas das vezes lá fora no mundo, saiu da casa do pai e está achando que está bem lá no mundo. Você está com a tua vida espiritual desnutrida, magrelo. Mas o filho que está na casa do pai, ele está forte espiritualmente, ele está nutrido, ele tem pão, ele tem vinho, ele tem óleo, ele tem tudo ali na casa do pai, fartura. Como é que esse filho voltou para casa, pastor? Com certeza voltou para casa com muita fome. Com certeza voltou para casa. Pai, eu não quero nem banquete, pai. Eu posso comer o que os servos comem. Não precisa nem me chamar de filho. Eu posso ser chamado de servo. Mas tem aquele pãozinho que o pai dá todo dia para nós? Tem aquele pãozinho fresquinho? Se fosse no tempo de Israel, pai, sabe aquele manazinho? Aquele manazinho que tu mandava todo dia de manhã? Aquela aguinha fresquinha que tu fazia sair da rocha sempre que nós tínhamos sede? Pai, eu só quero isso. Aquele pai, ele viu aquele filho voltando para casa com fome. Entendeu? Agora eu vejo, se o pai não só o alimentou, mas o pai ofereceu um banquete. Versículo 23. O que diz ali, irmã Kevin, no versículo 23? Presta atenção no que o pai fez para aquele filho que voltou. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comemos e alegramos. Trazei-o o bezerro. Pastor, que bezerro? Trazei-o aquele. Entendeu? Esse bezerro era diferenciado. Esse bezerro não era criado em pasto. Esse bezerro não era largado por qualquer... Não, esse bezerro todo mundo sabe o que é tratar em confinamento. É coisa de primeira, a carne é mais cara. A carne, pastor, trazei aquele bezerro, o bezerro cevado, o bezerro que foi engordado no estábulo e por muito tempo reservado para algum caso especial. Aquele, traz aquele bezerro. Hoje vai ter festa. Hoje nós vamos matar o bezerro. Por quê? Mas o que tem de tão valioso hoje, tão especial? O meu filho estava morto e reviveu. O meu filho estava perdido e foi achado. Para que o meu filho possa ser satisfeito com o melhor que temos. Para que o meu filho, que estava lá no meio dos porcos, agora ele saiba que dentro da casa do pai tem fartura, tem amor, tem compreensão, tem carinho. Ele não vai sair mais. Pode matar os bezerros. Pastor, quando Jesus, o cuidado de Deus, que a Bíblia fala que Deus faz muito além do que pensamos ou imaginamos, né? Quando Jesus ressuscita e vai atrás de Pedro, Jesus chega para ele assim e fala, João versículo 20, 10, fala assim, trazei os peixes que agora apanhaste. Não, primeiro ele fala assim, filho, tem alguma coisa para comer? E Pedro falando assim, rapaz, sabe que não pegou nada a noite inteira e vem pedir comida para comer uma hora dessa, mas tá...
Tem nada na geladeira, só tem aquele bafo lá de comida azeda, assim, nós falamos assim. Mas ele fala assim, vem comer. Porque quando Jesus pede alguma coisa, ele já tem preparado, ele já está com ela. Porque ele falou assim, Jesus não precisava do peixe dele. Quando ele chegava com o peixe, Jesus já estava assando dele. E quando ele fala assim, vinde jantai, já está pronto. Como assim jantai? Porque isso aqui não era à noite, isso aqui era de manhã. Mas eles pescou a noite inteira com fome e não tinha nada para comer. E Deus, o cuidado de Deus, fala, vem comer o que vocês não comeram ontem à noite. Você vê o cuidado de Deus. Jesus não depende de nós, ele sempre vai ter antes de nós preparar com a nossa mão. Esse é o cuidado de Deus. Olha só que interessante. Trazei o bezerro cevado. Capítulo 15, versículo 23. Olha que interessante. O pai manda matar o bezerro. Né? Bezerro cevado. Mas pastor, se nós for trazer para os dias de hoje, o pai poderia falar bem assim para os seus servos. Sabe a comida que sobrou de meio-dia? Esquenta lá aquela tapoezinha lá. Não, a carne de onde? Mata nada. Não. Pega lá aquela comidinha lá fria. Pega lá aquela carne fria. Pega aquela comidinha lá que já está sobrando na geladeira. Não. O pai mandou fazer uma festa especial. Entendeu? Carne fria ou comida da última refeição poderia até ter sido servido, mas o pai não aceitou. O pai queria coisas novas, entendeu? O pai serviu carne fresca, carne quente, bezerro matado na hora. O pai serviu um banquete feito na hora, especificadamente, um cardápio novo para a volta do filho. Outra coisa interessante que nós aprendemos aqui, o bezerro cevado foi trazido. E olha só que interessante. Quer ver? Vamos aqui o que a Bíblia diz, né? Nós estamos celebra ali, né, a volta do filho, né, perdido, né? Olha só, para nós fechar com chave de ouro aqui. Em quarto lugar, o Pai amoroso é um Deus que celebra e festeja a volta dos perdidos ao lar. O Pai, ele festeja. A parábola aqui não destaca a alegria do filho que voltou, mas a alegria do Pai. Entendeu? Hoje nós vemos aqui o bezerro cevado, ele foi trazido com o propósito de não ser somente um banquete para o filho, mas uma festa para a família toda. O pai podia ter feito ali uma comidinha para tratar o filho. Não, o pai, quem sabe, parou a fazenda toda. O pai, quem sabe, mandou chamar todos os servos que estavam trabalhando no campo. O pai, quem sabe, parou tudo. Para quê? Vai ter uma festa hoje. Mas que festa é essa? O filho voltou. Mas para isso precisa parar a casa toda. E o pai não festejou sozinho com o filho. Olha o que diz o versículo 22. Lê para nós, irmã Kevin. O versículo 22. O que diz? Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. E vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Versículo 24 agora. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O pai não comemorou sozinho. Irmão Ananias, o pai falou: o bezerro que nós vamos matar é para que comamos, não para que eu coma. É para que comamos. A festa de um filho que volta é uma festa da família toda.
pois é um dia bom. O pai falou ali, pois esse filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Aqui nós vamos ver que a festa que foi feita ali, a família toda comemorou, a família toda festejou. O cordeiro, a família toda comeu. Foi por causa do filho que voltou, mas a festa foi a família toda. Quando nós vemos a palavra de Deus aqui, hoje, eu convido você, a igreja convida você, as escrituras convidam você, o Espírito Santo chama você, o Filho de Deus, de braços abertos, conclama: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Pai quer fazer uma festa com a tua chegada. O Pai ama você. A Bíblia diz que o Pai perdoa você. O Pai quer ver você em casa. O Pai faz festa para você. O Pai depende, aqui, Ele defende você do irmão mais velho, porque o Pai quer que você entre para dentro de casa. O Pai muda as tuas vestes fedidas desse mundo. O Pai coloca um novo cântico na tua boca. O Pai fala lá no Salmo 40, Ele tira você de um charco de lodo, coloca você firme numa rocha e põe um novo cântico na tua boca. E esse cântico alegra a família inteira. Volta para a casa do Pai, filho pródigo e filho que está dentro da casa do Pai. Reconheça o que o Pai te dá, o que o Pai está fazendo por você, o que Deus tem feito por você até hoje. Olha o que o Pai está fazendo, olha o que o Pai fez por você, olha o que o Pai quer fazer com você dentro de casa. Ei, Ele quer fazer festa com a tua volta. Volta, volta, porque ainda é tempo. Os olhos de misericórdia do Pai estão te procurando, os braços de misericórdia do Pai estão te procurando, os pés da misericórdia do Pai estão correndo ao teu encontro, os lábios dos beijos, do carinho do Pai está também te procurando. Volta. Enquanto a irmã Kevin adora o nome do Senhor, nesse momento nós estaremos orando por você. Após esse louvor, enquanto ela adora o nome do Senhor, você já vai se preparando para receber a oração, para receber a oração, para participar da festa, para participar da festa em família, dentro de casa, porque o Pai te ama, o Pai te ama. Aleluia!